Você já ouviu alguém dizer que o amor de mãe é igual ao amor de Deus? Que não existe amor aqui na Terra que seja tão parecido com o amor de Deus como o amor de uma mãe? Embora isso seja muito bonito, isso não é muito verdadeiro. Vamos falar um pouco sobre isso? Olá, povo! Eu sou Patrícia Felipe, este é o meu canal. Aqui a gente fala um pouco sobre teologia, literatura, vida cristã e um pouco de resenha, porque não faz mal a ninguém, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto assim muito importante, muito polêmico e que está dentro desse universo da maternidade. Foi um dos motivos que lá atrás eu comecei a gravar vídeos aqui há mais de 5 anos. Eu vou deixar um card aqui falando sobre isso, do motivo que eu voltei, que eu passei esses anos todos sem gravar. E eu comecei a falar sobre maternidade. O primeiro vídeo, que eu acho que é o vídeo mais impactante desse canal, o título do vídeo é Eu Não Queria Ser Mãe, e os motivos, né? Pelo fato que naquela época quando eu descobri a gravidez, eu não queria, né, ser mãe, os motivos, enfim. Também vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. É o vídeo que tem mais visualizações. Eu acho que esse assunto, de certa forma, tocou, né, algumas mães, algumas pessoas. Mas, bem na realidade, naquela época, um dos motivos que me faziam, assim, estranhar um pouco a questão da maternidade era o fato das pessoas, assim, fazerem do universo materno, assim, algo muito romantizado, né? E na realidade a qual eu vivi, a maternidade não era tão romantizada dessa forma, né? E uma das coisas que eu ouvia muito, mas eu ouvia muito das mães daquela época, as minhas amigas que já eram mães, né? Era, ai Patrícia, você vai ver, um dia que você engravidar, você vai entender o que é o amor verdadeiro. Um dia que você engravidar, você vai entender, olha, porque o amor de mãe é como o amor de Deus, sabe? A gente não tem como explicar, nem comparar. Sabe, eu ouvia muito isso e eu sempre achei, assim, muito absurdo. Até que eu me tornei mãe. E eu pensei, poxa, será que eu vou mudar esse conceito? Será que agora realmente eu vou entender o que é um amor verdadeiro? Eu vou entender como é o amor de Deus, já que agora eu sou mãe e o amor de Deus é como o amor de uma mãe, porque, gente, eu ouvi muito sobre isso. Muito. Então, na minha cabeça, não cabia algo assim tão limitado, né? Porque, gente, o amor de mãe é algo incrível. Você que ainda não é mãe, que talvez esteja assistindo esse vídeo, você não tem realmente como entender. É algo que realmente mexe com a gente, mexeu comigo, mexeu com todas as minhas estruturas. Eu acredito que a estrutura também do meu esposo. A gente foi pego de surpresa na época, mas por mais incrível, grandioso, inexplicável que seja esse amor, ele é limitado, sabe? Porque ele é um amor de um ser humano para com outro ser humano, certo? O amor de uma mãe é o amor mais puro que podemos experimentar nessa terra, é um amor verdadeiro, realmente assim, a gente ali briga, sabe, se possível pelos nossos filhos, a gente quer dar um cascudo naquele menino que brigou com o nosso filho, ou que falou alguma coisa para os nossos filhos, mas Deus é diferente, sabe, porque o amor de Deus, ele não se compara com o amor falível do homem, o amor de Deus é infalível, e acima de tudo, o amor de Deus, ele não requer nada em troca, diferente do amor humano. Lá em Isaías 49:15, Deus traz um relato que talvez seja um dos embasamentos, né, que as pessoas às vezes usam para falar que o amor de Deus é como o amor de uma mãe, né? Ele fala: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, mas ele ainda diz, mas ainda que essa mãe vinha se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Então, é um amor ilimitado, é um amor limitado, né? Porque ele diz que a mãe ainda pode chegar a se esquecer do seu filho. A mãe pode chegar a abandonar o seu filho, mas Deus, ele nunca se esquece, nunca abandona. Porque diferente do amor humano, diferente do amor terreno, muitas vezes esse amor é baseado em mérito. Por mais que a gente ache que o amor da mãe faz tudo pelo seu filho, ela sempre, como humana, espera algo em troca daquele amor. Respeito, obediência, ela espera que o filho, de alguma forma, reflita todo o amor que ela jogou nele, né, que ela lançou sobre ele. Ela sempre vai esperar algo. Nós, seres humanos, sempre esperamos. A gente ama o nosso marido de forma talvez condicional. O amor terreno, ele não é incondicional. Infelizmente, as pessoas podem dizer que sim, podem dizer que não, mas eu acredito assim que esse amor, o mais humano, por mais sincero que seja, por mais
íntegro que seja, ele é um amor que ele sempre vai querer algo em troca. Ele sempre vai querer, assim, é baseado naquele mérito, sabe? De que você sempre ama esperando ser amado, né? E por mais que, e muitas vezes você ama por causa daquela história da lei da semeadura, né? Eu planto para colher, né? Então, se eu planto amor, vou colher amor. Então, a gente sempre espera essa questão. Mas Deus não. Deus foi totalmente ao contrário. Enquanto a gente muitas vezes quer pegar aquela pessoa que muitas vezes fez algo contra o nosso filho, Deus, ele deu o seu único filho para morrer por todos aqueles pecadores, por todos nós, pecadores, pessoas ruins, pessoas maus, e o Senhor deu o seu único filho. Então a maior prova do amor de Deus, que é um amor incomparável, não existe amor nessa terra que seja igual ao amor de Deus, é essa entrega do seu único filho para morrer. Eu não conseguiria entregar meu filho por ninguém, sabe? Nem por um assassino, por um pedófilo, por um assaltante. Eu não entregaria minha vida, a vida do meu filho para essas pessoas, em prol da vida dessas pessoas. Mas Jesus entregou, mas Deus entregou Jesus, né? Para morrer na cruz. Então a maior prova de amor de Deus é a cruz. Quando alguém faz um mal contra nós, por mais cristãos que sejamos, e o nosso dever como cristão é realmente tentar ser o mais parecido com Cristo possível, perdoando, liberando perdão, não guardando mágoas, mas a nossa raiz pecaminosa faz com que a gente tenha no primeiro momento o intuito de raiva, de ódio. Então, o nosso primeiro momento é o castigo, é que aquela pessoa pague por tudo que ela fez, e Deus não faz isso. Então, o amor de uma mãe, ele deve ser um amor celebrado, deve ser um amor respeitado, admirado. Realmente tem mães que elas fazem muitas coisas pelos seus filhos. Depois, em algum outro momento, eu vou contar uma experiência recente que eu estou tendo, né, passando. Pois eu tive que fazer uma escolha na minha vida, devido a outras questões também emocionais, psicológicas, como o burnout, que eu já comentei aqui em outros vídeos. Mas uma das pessoas que mais foram, assim, peso para essa decisão foi o meu filho. Então, eu tomei uma decisão de me negar agora em uma determinada área da minha vida para poder me dedicar à minha casa e à criação do meu filho. E muitas mães, elas precisam muitas vezes fazer escolhas, fazer concessões para poder se manter mais próxima dos seus filhos, ou que os seus filhos tenham uma rotina mais saudável, um crescimento mais saudável. E muitas vezes isso é jogado, sim, muitas vezes no fardo, nas costas da mãe, muito mais do que dos pais. Existem pais que se dedicam bastante à vida dos seus filhos, que são participantes. A gente sabe que a grande maioria não é assim, infelizmente, mas existe sim uma parcela de pais que eles são amorosos, eles amam tão quanto a mãe os seus filhos, eles se doam, eles estão ali junto de suas esposas para dar o melhor para os seus filhos. Mas mesmo assim, mesmo o pai mais amoroso, a mãe mais amorosa, ela nunca vai fazer algo tão grandioso como Deus fez por nós, né? Por mais algum que a gente ache, né, considere algum tipo de sacrifício, sempre a gente tem que trabalhar esse sacrifício que a gente faz hoje pelos nossos filhos, uma decisão que a gente venha ter tomado em prol dos nossos filhos, a gente não querer refletir neles. Poxa, eu tô fazendo isso, eu espero que ele pelo menos seja uma boa criança, que ele pelo menos seja um bom adolescente, que ele faça boas escolhas na vida dele, porque eu me neguei para fazer tal escolha por ele, então eu quero que ele... Então, assim, é sempre algo meio que condicional, mesmo que seja de forma inconsciente, sabe? Então, por mais incrível, por mais lindo que o amor da mãe, o amor do pai possa ser, ele não pode ser comparado ao amor de Deus, pois o amor de Deus é um amor sacrificial, porque o amor é um exercício, é uma ação. Então a gente precisa amar as pessoas em forma de ação, né? Não só pelo sentimento em si, até porque o amor não é um sentimento, né? Mas não é como o amor de Deus, né? Não é como Jesus amou. Então o amor de Deus é santo, é perfeito, é sacrificial, é de um jeito incomum, né, que nenhum ser humano consegue ter. Por mais que uma mãe ame o seu filho e por sermos humanas e amar tanto os nossos filhos, nunca entregaríamos os nossos filhos para morrer por pessoas más. Mas Deus, ele fez isso por nós. Deus, ele fez isso pelas pessoas. Esse é o amor que ele ultrapassa barreiras. Esse é o amor que transforma, que dá esperança, que
dá esperança de vida eterna, né? Então, trazendo mais uma vez a reflexão do famoso versículo que todo mundo conhece, né? Ou quem não conhece já ouviu, que é o João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, o escritor ali não soube nem descrever qual era a maneira do amor de Deus. Então ele poderia ter dito, porque Deus amou o mundo igual uma mãe ama seu filho, porque Deus amou o mundo igual um pai ama seu filho, mas não, ele disse de uma tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós, né? Então, que a gente possa celebrar o amor de Deus, louvar o amor do Senhor. Sim, agradecer por esse amor tão rico e lindo que as mães têm pelos seus filhos, mas entender que a gente não pode trazer esse amor para um lugar de idolatria, né? De achar que por amarmos os nossos filhos, a gente precisa colocar eles até muitas vezes numa posição até maior do que Deus na nossa vida, né? Muitas mulheres se sacrificam pelos seus filhos, mas não fazem o mesmo pelo Senhor, não fazem o mesmo pela obra de Deus. Muitas mães, elas fazem muitas escolhas por sua família, mas não fazem pela obra de Deus, pelo chamado do Senhor, pelo próprio Deus. Então, que Deus ele venha trazer a nossa consciência, que nós mães, sim, devemos amar os nossos filhos e que esse amor é lindo, mas que ele não se compara ao amor do nosso Pai. Né? Que o amor de Deus ele é muito maior e ele morreu por mim, morreu por você e esse amor é incomparável, né? Eu espero que esse vídeo de certa forma fale ao seu coração, você mamãe que de alguma forma às vezes tem se prendido a esse amor. O seu filho, antes de ser seu, ele foi projetado por Deus e Deus ele ama o seu filho, ama de forma incondicional. Ele sim ama o seu filho de forma incondicional, assim como ama você, mas Deus tem uma obra separada. Um dia os nossos filhos vão viver suas próprias vidas e os propósitos de Deus para a vida deles. E é assim que a gente precisa viver e enxergar nossos filhos, que nós temos uma obra com eles, mas é uma obra temporária, né? É um amor que a gente vai levar para o resto da vida, mas a obra maior que Deus tem na vida deles tem que superar, é superável a tudo que a gente possa projetar para eles, né? Eu sempre creio assim, que os planos de Deus é muito maior do que a gente pode pensar e imaginar, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, e assim é na vida dos nossos filhos, né? Que esse amor incomparável que nos alcança os nossos filhos de alguma forma, se o seu filho ainda não aceitou a Jesus, ou se seu filho possa estar fora dos caminhos do Senhor, e eu oro e peço ao Senhor que esse amor incomparável dele alcance o coração do seu filho e os nossos corações também. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se fez sentido para você tudo isso, se inscreve aqui neste canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, caso você concorde, discorde, não tem problema, deixa aqui o seu comentário, o que é que você acha sobre isso. Conte aí o seu relato, o seu testemunho. E que Deus possa abençoar o seu filho e a você também. E até o próximo. Tchau, tchau.